Começa agora o Jornada. Nós fazemos uma viagem pelo país para mostrar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos 24 tribunais trabalhistas de todo o Brasil. Na edição de hoje, você sabe o que é compliance trabalhista? Esse termo se refere a boas práticas com o cumprimento das leis para evitar futuros conflitos trabalhistas. E este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. E mais, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre doenças ergonômicas, como elas afetam o dia a dia das pessoas no ambiente de trabalho e o que fazer para se prevenir. Em Curitiba, Justiça do Trabalho promove conciliação entre milhares de professores do estado do Paraná. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de uma barbeira. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. A adoção de boas práticas com a aplicação correta das leis trabalhistas, dos acordos coletivos e até de estatutos internos das empresas faz parte de uma nova modalidade de gestão no mercado de trabalho que se chama compliance trabalhista. Essa atividade, já implantada em vários lugares, traz diversos benefícios, não só às organizações, como também aos empregados. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos explicar por que o cumprimento das regras trabalhistas e institucionais é tão vantajoso e como as ferramentas de compliance são importantes para colher bons frutos e evitar processos trabalhistas no futuro. O clima aqui é bastante leve, é o que eu posso te dizer. A minha equipe, as pessoas que estão sob a minha gestão, elas podem te dizer isso também. A gente trabalha num ambiente muito leve, muito saudável, onde nós tratamos as pessoas como indivíduos que vêm com suas histórias, das suas casas, com as suas experiências, que estão aqui dentro da empresa para ganhar o seu sustento, mas também porque querem estar aqui. Mas nem sempre o ambiente de trabalho foi assim. Blena já passou por algumas situações constrangedoras em empregos anteriores. Já vivenciei várias situações em que, como funcionário, você se sente extremamente desprotegido. Você sabe, se eu levar essa situação adiante, tem aquele ditado, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, se eu levar essa situação adiante, é provável que eu seja demitida e não a pessoa que está fazendo a coisa que não deve ser feita. E não só comigo. No atual emprego, as coisas começaram a mudar depois que a nova diretoria adotou o compliance trabalhista. O compliance nas relações de trabalho é algo muito recente e surgiu no período posterior à edição da Lei Anticorrupção. Não existe uma lei que trate do assunto especificamente, mas os programas são norteados pela legislação trabalhista e pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e têm o objetivo de prevenir e corrigir práticas contrárias a esses dispositivos legais. Segundo este advogado, uma série de medidas são tomadas pelas empresas para que as leis sejam respeitadas dentro do local de trabalho, como controle de jornada de trabalho, respeito ao pagamento das horas extras, pagamento de salários em dia, prevenção de abusos de gestores e empregados de forma geral, ou seja, é a aplicação correta da CLT. As empresas podem, inclusive, criar um setor específico para esse fim ou contratar algum escritório especializado para implementar este conjunto de normas de boas práticas. As empresas, antevendo o risco, estão buscando se preparar para evitar, inclusive, que seja litigioseado temas na esfera trabalhista ante essa conduta preventiva empresarial. Além de prevenção, é preciso haver uma maior comunicação entre todos os setores da empresa, empregados, gestores e diretores. Muitas vezes, uma situação que não condiz com a visão da empresa pode acontecer sem que os superiores hierárquicos tenham conhecimento, e é assim que surge um processo. Vai muito do caráter do próprio gestor, que está tendo uma conduta diferente daquela que é a conduta, a diretriz empresarial.
Ele pode destratar o empregado, ameaçá-lo de demissão, usar palavras de baixo calão, humilhá-lo, enfim, colocá-lo para fazer atribuições que ele não tem capacidade, enfim, dificultar a vida dele no ambiente de trabalho. Esse gestor pode fazer isso sem que o supervisor de área ou o diretor da área tenha conhecimento. No último relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a Justiça Trabalhista possuía 5,3 milhões de casos pendentes até o final do ano de 2016, reflexo de um mercado de trabalho conflituoso e muitas vezes em desacordo com a consolidação das leis do trabalho. As denúncias são parte importante do compliance, um canal direto entre trabalhadores e gestores para que situações fora da lei sejam de conhecimento de quem pode tomar alguma providência. Elas podem ser feitas por e-mail, WhatsApp ou telefone, desde que seja mantido o sigilo do trabalhador, para que não haja qualquer tipo de represália. As denúncias são passadas a um setor responsável que busca o diálogo e toma as medidas cabíveis. Para o empresário, também existem vantagens. Isso vai melhorar, como eu disse, o meio ambiente de trabalho, mas tem outro ponto. Vai gerar maior produtividade, porque o trabalhador que trabalha descansado, feliz, satisfeito, respeitado, ele produz mais, isso é natural do ser humano. O resultado seria duplo, portanto, a melhoria do meio ambiente de trabalho e, claro, melhor produtividade, que no final ainda vai retornar para o empresário. O diretor executivo de recursos humanos de uma universidade particular do Distrito Federal falou sobre a experiência de implementar o compliance trabalhista na instituição de ensino. Na universidade trabalham cerca de 1.700 pessoas. Alguns empregados estranharam as mudanças. As mudanças que nós vemos fazendo, aos poucos eles vão verificando que realmente não há nenhum protecionismo, nós simplesmente queremos fazer o que é certo, o que determina a lei, seja para a empresa, seja para o colaborador. Todos têm uma parte, é um contrato, né? A empresa tem que se comprometer em cumprir a parte dela, em pagar em dia, em fazer os recolhimentos corretos, e da mesma forma o funcionário, em trabalhar e se propor a fazer o que ele foi contratado, chegar no horário e fazer a parte que lhe cabe. A diferença já pode ser sentida. Você torna a pessoa mais engajada com a empresa, ela sabe que ela tem um apoio, ela fazendo a parte dela e tendo um retorno da empresa, que a empresa apoia essas ações e que dá um feedback e que acompanha o desenvolvimento ou dá ferramentas para que ela se desenvolva, fideliza a pessoa com a empresa. Ela veste a camisa, ela tem mais vontade de vir trabalhar, você diminui o absenteísmo. Segundo o diretor executivo de recursos humanos, a diferença é sentida também fora do trabalho. Até o ambiente familiar dessa pessoa fica melhor, ela não chega em casa estressada por conta daquele chefe que era de um jeito ou era de outro. E eu acho que isso agrega de uma maneira geral, faz bem para a saúde, faz bem para a família do colaborador, faz bem para a empresa e fica um ambiente bom em todas as relações que o colaborador tiver. Nesta outra empresa, o compliance já vem sendo aplicado desde o segundo semestre de 2016. No ano anterior, antes de adotar a nova estratégia, foram registradas 5 reclamações trabalhistas contra a empresa. Neste ano, apenas uma reclamação foi feita. Hoje, com o compliance é uma forma de você estar fazendo como se fosse um filtro. Digamos assim, né? Você evita, você faz estratégias e você toma atitudes que evitem que os funcionários venham a precisar do judiciário, né? Isso ajuda tanto para a gente quanto para o judiciário também. O programa de compliance está funcionando dentro da empresa, isso está prevenindo ações judiciais, isso está fazendo com que os funcionários se sintam mais importantes, se sintam dentro da empresa e se sintam até mais à vontade de resolver os conflitos antes de ir para o judiciário. Agora, com a nova diretriz da empresa, ela garante que os colegas trabalham mais felizes. Tem sido muito positivo. As pessoas elas têm demonstrado que eu estou insatisfeita com alguma situação, tem um canal de ouvidoria que eu posso mandar um e-mail que a gente tem na empresa, o e-mail de ouvidoria, e tem a pessoa, né, que eu posso chegar e falar, olha, eu estou com um problema, preciso conversar com você, e eu estou sempre aberta à conversa. Agora vamos acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso giro pelo Brasil.
O TRT do Rio de Janeiro condenou uma empresa de produção de papel a indenizar em mais de R$30 mil por dano moral um ex-empregado vítima de perda auditiva. Segundo a perícia, por trabalhar quase 40 anos em ambiente com ruídos excessivos, o trabalhador perdeu gradativamente a capacidade de audição. Para o regional, a empregadora não fiscalizou o uso de equipamentos de proteção individual e, com isso, não foi eficaz em cuidar da saúde e da segurança do empregado. O TRT da 2ª Região condenou a M5 Indústria e Comércio, proprietária da marca M-Officer, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$6 milhões por manter trabalhadores em condições análogas às de trabalho escravo. A ação civil pública foi proposta pelo MPT de São Paulo, após investigações em oficinas de costura clandestinas, onde as condições de meio ambiente de trabalho, saúde e segurança eram precárias. Em caso de descumprimento das exigências, será aplicada ainda multa de R$100 mil por infração comprovada. O TRT do Rio Grande do Norte negou a reversão da justa causa de um atendente de telemarketing que discutiu com um cliente. Ao ouvir a ligação telefônica em que tanto o trabalhador quanto o cliente se xingavam mutuamente, a empresa demitiu o empregado. Para o regional, a conduta do atendente tornou impossível a manutenção do vínculo de emprego, além de ter colocado em risco a reputação da empregadora. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre doenças ergonômicas e como elas afetam o dia a dia das pessoas no ambiente de trabalho. Em Curitiba, a Justiça do Trabalho promove conciliação entre milhares de professores e o estado do Paraná. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer as iniciativas da Justiça do Trabalho agora no JT em Ação. O TRT do Rio Grande do Sul, juntamente com outros 3 tribunais gaúchos, realizaram a primeira edição do Caminhos da Justiça. O evento ocorreu no Centro Histórico de Porto Alegre, onde foram atendidas mais de 1.000 pessoas. Somente no estande da Justiça do Trabalho foram realizados mais de 370 atendimentos, entre orientações sobre direito trabalhista e consultas de processos em andamento. Como parte da campanha Novembro Azul, servidores do TRT do Maranhão participaram de atendimento para aferir a pressão arterial, checar o peso, a altura, a circunferência abdominal, o índice de massa corporal, além de avaliação médica. O objetivo é identificar quem corre o risco de desenvolver hipertensão e orientar para a prevenção de doenças como infarto e AVC. A campanha é voltada para o público masculino, mas também incentiva a adesão das mulheres. Cerca de 25 estudantes do 5º ano da Escola Municipal Eulina Alencar, em Maceió, visitaram a sede do TRT de Alagoas. Os alunos conheceram o Memorial Pontes de Miranda e assistiram à apresentação da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A visita faz parte do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, que tem o objetivo de ensinar noções básicas do direito trabalhista e aproximar a sociedade da justiça do trabalho. Você sabia que muitas doenças ocupacionais estão relacionadas diretamente com uma má postura no ambiente de trabalho? Ficar sentado em frente ao computador por horas, sem pequenas pausas, pode trazer complicações à saúde do empregado. O correto é fazer uso da chamada ergonomia e realizar alguns exercícios que podem ser feitos no lugar onde a pessoa trabalha mesmo. Acompanhe. As longas horas que muitos trabalhadores passam sentados em frente ao computador, sem pausas na jornada de trabalho para se levantar e alongar o corpo, podem causar as chamadas doenças ergonômicas, mais conhecidas como doenças ocupacionais, um mal que atinge milhares de trabalhadores todos os anos. O parecer ortopédico mais recente de Silvia não é nada animador. Diagnosticada com cervicobraquialgia crônica, ela sofre de artrose avançada e de síndrome compressiva do nervo mediano. O quadro compatível com dor e limitação funcional da coluna, dos ombros, cotovelos e punhos é irreversível. É preocupante. Tá, porque aí eu vou ficar dependendo, né, de alguém totalmente para
fazer tudo para mim. Né? Chegar num ponto de você não poder levantar o braço para se alimentar é complicado. Isso por causa do teu trabalho. Afastada do serviço desde setembro de 1996, Sílvia conseguiu a aposentadoria por invalidez em junho de 2002. Desde então, ela se libertou do motivo que a deixou impossibilitada a continuar no serviço, mas não se livrou do que mais a incomodava e ainda incomoda até hoje. O formigamento eu tenho até hoje, né? Tanto aqui nas mãos como nos pés, porque agora o meu caso já está se estendendo para o corpo todo, né? E é um cansaço, né, nos braços. Por mais simples que seja a tarefa realizada em casa, o corpo reage. O braço logo incha. Chegou a tal ponto que ela não aguenta mais mantê-los assim, levantados para o alto por mais de 30 segundos. Os movimentos repetitivos, a dinâmica do próprio serviço, sabe? Então, eu acho que isso tudo contribuiu. Hoje, cerca de 20 anos após Sílvia desenvolver a doença, LER e DORT são causas comuns de afastamento do ambiente de trabalho. E não são as únicas conhecidas como doenças ergonômicas. Também são assim chamadas outras lesões relacionadas a dores nas costas, na coluna, no calcanhar, nos joelhos e, acredite, também se inclui nessa categoria até a própria depressão. E isso tem um motivo. Imagine um empregado que trabalha em um local com um mobiliário inadequado e passe o dia nestas condições, na posição sentada durante muito tempo, sem cuidar da postura, em uma cadeira desregulada e sem manter a distância ideal da tela e do mouse do computador. Quanto mais tempo essa cena se repetir, maior será a gravidade, como aponta este ortopedista, também especializado em medicina do trabalho. É comum nós atendermos em consultório as pessoas que desenvolvem essa inadaptação ao trabalho. Então ela começa a ter uma certa dificuldade devido à dor e começa a desenvolver alguns problemas emocionais relacionados àquilo. O trabalho começa a não ficar gratificante e isso interfere muito na carreira do profissional. O especialista reforça a necessidade e a importância de os trabalhadores procurarem ajuda médica assim que surgirem os primeiros sinais de alguma dor que pode ter relação com as tarefas desempenhadas no serviço. Na hora que o funcionário ou profissional estiver sentado ou estiver no trabalho dele e ele começar a sentir dor e essa dor se tornar frequente, pode ser localizada nas costas, pode ser nos olhos, ardência nos olhos, pode ser dor no ombro ou no antebraço ou na mão. Então, esse profissional ele deve ser olhado com mais atenção. Isso são coisas que poderão agravar e nunca mais ter retorno. Aquela pessoa ficar dependente de medicação para dormir, dependente de fisioterapia, de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, mudou o comportamento dela. O alerta fica tanto para quem trabalha sentado, como para aqueles que passam muito tempo em pé durante o trabalho. Mas medidas preventivas podem ser adotadas. Algumas até estão previstas na legislação brasileira. Para amenizar os impactos causados por movimentos realizados de forma repetitiva, a norma regulamentadora 17 estabeleceu o descanso de 10 minutos a cada 1 hora de serviço para os profissionais que trabalham com digitação. E esse é só um exemplo. No próprio Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, também existe uma norma interna que tem como foco o combate às doenças ergonômicas. Essa norma regulamenta as chamadas pausas ativas. Aqui nós chegamos à conclusão que o ideal é que o servidor faça pausas ativas de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. E nessas pausas ativas, evitar de ficar no próprio local de trabalho, naquele momento ali, naquela, a gente chama da estação de trabalho. Então ele sai daquela estação de trabalho, se possível, ele busca um local que ele possa olhar longe para poder também descansar a visão. Então aqui no TST a gente instituiu dessa forma.
O supervisor da seção de Educação e Saúde do TST dá dicas de alguns exercícios simples que podem ser feitos durante a jornada de trabalho. Alguns exercícios básicos são exercícios, de extensão e flexão de punho, que a gente poderia estar fazendo, tá? Para poder movimentar, e alongar essa musculatura dos antebraços. A gente pode colocar também movimentos, movimentos das mãos, nesses exercícios, movimentos dos ombros, Então a gente pode movimentar também os ombros, que são altamente sobrecarregados quando a gente fica na posição sentada, trabalhando com o computador. A gente pode também ter alguns exercícios para membro inferior, para ativar a musculatura de membro inferior, além das caminhadas, fazer alguns exercícios como pequenos agachamentos. Então a pessoa agacha e levanta, agacha e levanta. E também exercícios para trabalhar a musculatura da panturrilha, então que a gente chama de flexão plantar, que é elevar o calcanhar e descer. O TST foi precursor nessa questão das pausas ativas. A gente espera que isso seja também estendido a outros órgãos públicos e, quem sabe, até as empresas privadas também, nessa questão das pausas, mas em breve a gente vai estar avaliando os resultados para saber se realmente surtiu efeito essa campanha, essa campanha das pausas. No próximo bloco, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região realiza acordo trabalhista milionário entre professores e o Estado do Paraná. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de uma barbeira. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região realizou acordo trabalhista entre professores e o Estado do Paraná. A conciliação envolveu 33 mil profissionais de ensino e chegou ao valor de 550 milhões de reais. Veja só. O governo do Estado do Paraná e o Sindicato dos Professores celebraram na sede do TRT do Paraná acordo trabalhista que encerra ação coletiva com execução no valor de 550 milhões de reais. A conciliação envolve 33 mil profissionais do ensino. Participaram do evento que marcou a conciliação entre o governo do Paraná e os professores do Estado, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Arnor Lima Neto, o procurador-geral do Estado do Paraná, Paulo Rosso, o presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, além de diversas autoridades. A Justiça do Trabalho tem como seu primeiro desiderato a conciliação. Hoje ratificamos um acordo que envolve mais de 35 mil interessados, em valor de mais de 550 milhões de reais, coroando então com êxito o esforço concentrado do nosso tribunal, seus juízes, o Estado do Paraná e principalmente dos interessados representados pela APP. A ação trabalhista diz respeito ao pagamento da equiparação do piso salarial de professores contratados pelo regime CLT com o de professores efetivos entre 1988 e 1992. Com esse acordo nós conseguimos, digamos assim, administrar o pagamento da dívida que já não tem mais como ser contestada, judicialmente, e dessa forma organizar os pagamentos, garantir os pagamentos de uma maneira muito menos impactante para os cofres públicos, E tudo isso foi possível graças a uma sinergia muito boa que houve entre o Tribunal Regional do Trabalho, a Procuradoria-Geral do Estado, o próprio sindicato. Os valores dos acordos variam caso a caso e a expectativa é de que os pagamentos sejam iniciados em 2018. Hoje no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de uma profissão que é bastante comum para homens. Mas em Brasília, uma profissional encarou o desafio e hoje tem clientela fiel na barbearia onde trabalha. Em um ambiente predominantemente masculino, Fernanda conquistou o próprio espaço. Você tenta dar o seu melhor. O segredo é você dar sempre o seu melhor, Com todo carinho e respeito, não tem como dar errado.
A paixão pelo ofício começou depois de pedir emprego em um salão de beleza em Teresina, sem saber que no local também funcionava uma barbearia. Eu me apaixonei, comecei a fazer, me apaixonei e já estou nessa estrada aí há 15 anos, há mais de 15 anos. Hoje, Fernanda utiliza basicamente uma única técnica, chamada barbaterapia, que inclui também massagens. O procedimento leva em média 40 minutos e não causa coceira nem irritação na pele. Primeiro a gente coloca o creme no rosto do cliente, que é o nosso segredinho. É um creme de abóbora para amolecer a barba. Depois a gente coloca a toalha quente. Depois que tira a toalha quente, a gente vem com a navalha e tira mais de 80% da barba. Para quem gosta de uma barba lisinha, aí depois que você tira todo com a navalha, aí você vem com o aparelho descartável. E o segredo é a rapidez, porque quando você para o aparelho no rosto, ele corta. Mas se você for rápida, ele não corta. Ele vai passar por cima, ele não vai cortar. Desse jeito, qual cliente não fica à vontade, mesmo com uma navalha ou uma gilete no pescoço? Eu achei interessante assim da barbaterapia é a questão da massagem, que isso você não faz em casa. A questão também tem essa diferença dos produtos que é utilizado, né? E do método, que é diferente. O método testado e aprovado por conhecidos antes de começar a conquistar a clientela desperta a curiosidade de quem frequenta a barbearia, mas ainda não conhece o serviço. Até os mais resistentes, quando estão com pressa, acabam cedendo. Eles ficam com medo da navalha, acontece da gente, na primeira passada, enquanto a gente vira as costas para lavar o aparelho, para pegar uma toalha, alguma coisa assim, eles olharem no espelho para ver se está cortado, né? Acontece sim, entendeu? Então eles ficam dizendo, cuidado, minha barba é muito sensível, mas a gente conhece. A gente como profissional, a gente termina conhecendo. Quem tem uma pele sensível, quem tem uma barba mais, um pelo mais grosseiro, tudo isso a gente termina vendo e dá tudo certo. Se num primeiro momento há quem chegue desconfiado, Fernanda conta que depois do primeiro contato, tudo muda. Virou amigos, conto casos, tem piada, tem de tudo, em barbearia tem de tudo. Só que o profissionalismo da gente tem que estar em primeiro lugar. Fernanda trabalha de 1 da tarde às 9 da noite, mas às vezes o expediente se estende por causa da grande procura. Para Fernanda, o segredo do sucesso é a dedicação ao trabalho. Você vê uma mulher fazendo barba, é um diferencial. E para mim isso é muito legal. Sempre foi e hoje mais ainda. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.